A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Allan Kardec, de 1804 a 1869. Capítulo 17 Predições do Evangelho. O subtítulo Morte e Paixão de Jesus, presente no capítulo 17 de A Gênese, aborda as diversas vezes em que Jesus predisse a sua própria morte e ressurreição. As fontes indicam que essas predições demonstram a superioridade espiritual de Jesus e o conhecimento profundo que ele possuía das leis divinas. Vejamos cada item do subtítulo em detalhes, conforme apresentado nas fontes. Item 3. Após curar um lunático, Jesus pede aos seus discípulos que guardem em seus corações a seguinte mensagem: o Filho do Homem deve ser entregue às mãos dos homens. Os discípulos, contudo, não compreendem o significado oculto dessas palavras e temem questioná-lo. Esse trecho destaca como a compreensão dos ensinamentos de Jesus pode ser desafiadora, mesmo para aqueles mais próximos a ele. Item 4. Jesus começa a revelar aos seus discípulos a necessidade de ir a Jerusalém, onde sofreria muito nas mãos dos líderes religiosos e seria condenado à morte, mas ressuscitaria no terceiro dia. Esse anúncio marca o início da preparação dos discípulos para os eventos dolorosos que estavam por vir. Item 5. Na Galileia, Jesus reforça a mensagem sobre sua morte e ressurreição, causando grande aflição entre os discípulos. A repetição da mensagem enfatiza a importância do sacrifício de Jesus e a necessidade dos discípulos de se prepararem para a sua ausência física. Item 6. Jesus revela aos seus 12 discípulos, em particular, detalhes sobre sua iminente paixão. Seria entregue aos líderes religiosos, condenado à morte e entregue aos romanos para ser escarnecido, açoitado e crucificado, ressuscitando no terceiro dia. A descrição detalhada da paixão demonstra o conhecimento prévio que Jesus tinha do seu sofrimento, evidenciando sua aceitação do destino traçado para cumprir sua missão. Item 7. Novamente, Jesus descreve aos seus discípulos os eventos que precederiam sua morte, mas eles continuam sem compreender o significado da mensagem. A dificuldade dos discípulos em assimilar a mensagem demonstra a limitação da compreensão humana diante de eventos que transcendem a experiência terrena. Item 8. Jesus afirma aos discípulos que a Páscoa se aproxima e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Simultaneamente, os líderes religiosos se reúnem para planejar a captura e morte de Jesus. Esse trecho destaca a convergência dos eventos que culminariam na paixão de Cristo, como previsto por ele próprio. Item 9. Diante da ameaça de morte por Herodes, Jesus responde: ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes hoje e amanhã. No terceiro dia, serei consumado pela minha morte. Essa resposta reafirma a consciência que Jesus tinha do tempo limitado que lhe restava para cumprir sua missão e a inevitabilidade do seu sacrifício. A repetição das predições sobre a sua morte e ressurreição demonstra a importância desses eventos para a missão de Jesus e o seu profundo conhecimento do plano divino. As fontes não detalham como essas predições foram recebidas pelos discípulos além da sua dificuldade em compreender o significado da mensagem. Entretanto, podemos inferir que o anúncio da morte de Jesus causou grande tristeza e apreensão entre eles, que ainda não compreendiam o significado da ressurreição e a continuidade da missão de Jesus em outro plano.